Pessoal, se segura aí que é uma bomba atrás da outra, tá? Se você é de esquerda, só lamento para você, porque só tem notícia ruim para você. Se você é de direita, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Pessoal, e a gente já começa aqui com o Lula decidindo judicializar a questão do IOF, exatamente. Depois que ele perdeu a votação na Câmara, no Senado e foi derrubado o IOF, tá? O Lula, ele recorreu ao Supremo, ele quer fazer a dobradinha com o Supremo, ele quer legislar o Brasil, né? Quer governar o Brasil através de decretos aí do Supremo, né, pessoal? Então a gente vê uma coisa muito triste acontecendo com o Brasil. Além disso, pessoal, vou trazer um vídeo aqui que ele foi cortado na Rede Globo, tá? Sobre um economista detonando o governo Lula, pessoal. Detonando, assim, ele nunca mais vai ser convidado para ir na Globo depois dessa. Esse vídeo foi gravado ao vivo pelo celular e depois saiu da plataforma, né? Então vou trazer em primeira mão aqui para você. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa, pessoal, com o Lula decidindo ir ao Supremo para reverter a queda do IOF. O presidente vai argumentar que a decisão dos deputados e senadores foi inconstitucional, acredite se quiser, né? Logo, os deputados que são quem fazem as leis e senadores, então, e deve ser anulada, caso deve aumentar a tensão entre os três poderes. Legal que os blogueiros da mídia já sabem até que vai ser anulada, né? Então, é engraçado, a mídia hoje em dia tem mais conhecimento do que os próprios ministros do Supremo, né? O presidente Lula decidiu acionar o Supremo para tentar reverter a decisão que derrubou o decreto da IOF. Nessa semana passada, né? O Palácio do Planalto vai argumentar que deputados e senadores atuaram de maneira inconstitucional e que não houve valor exorbitante nos impostos propostos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pessoal, constitucional é usar o IOF como forma de imposto arrecadatório, coisa que não é, tá? Que ele é um imposto regulatório. Bom, caso a ação prospere, deve haver uma escalada na atenção dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, e tem atuado de maneira pouco amistosa entre si em anos recentes. O Congresso reclama que seus poderes têm sido tomados pelo STF em várias situações. A derrubada do IOF se deu por ampla maioria na Câmara, pessoal, com 383 votos a favor. O Supremo, ele vai estar dando um tiro no próprio pé se derrubar, pessoal. Essa questão do IOF pode abrir até precedentes para os deputados e senadores irem para cima de ministros para pedir impeachment, né? Então corre esse risco, uma vez que a maioria da Câmara e do Senado votou para derrubar, né? Então, bem complicado agora vir ministro do Supremo querendo reavivar a tal do IOF. O fato de a votação para derrubar o IOF ter sido expressiva dá ao Congresso o argumento de que o Judiciário não deve interferir nesse tipo de assunto. Olha isso. Do lado do governo, o argumento é que cabe exclusivamente ao Executivo definir as tarifas de impostos e os congressistas extrapolaram o poder que tem em derrubar seus decretos presidenciais. Não é verdade, pessoal, porque como eu falei, o economista que eu vou trazer agora, ele vai falar que não é arrecadatório o IOF, então não é um imposto que você pode aumentar para pagar as contas públicas, né? Ele é um imposto com fins regulatórios. Vamos ouvir aqui, pessoal, o economista que vai ser banido da Globo. Espero que ele esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si tá? Então, foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou um orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas, e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores, e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim,
porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso. Não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, você tem presidencialismo? Não, mantenho o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Pessoal, a gente vê um silêncio ensurdecedor na Globo News, os repórteres todos se olhando, engolindo as suas narrativas diante de tanta verdade. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.